devendo nada a ninguém. Somente o amor uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. E hoje, na segunda-feira, dia 24, alguns já leram, outros ainda vão ler, mas hoje a lei é santa, justa e boa. Esse é o título da lição de hoje. Aqui na lição começa dizendo que Jesus morreu na cruz para fazer 3 coisas: salvar os pecadores, exaltar a lei de Deus e oferecer graça. A graça vem através da morte de Cristo na cruz. Ele veio para estabelecer o reino da graça nesse mundo, no coração dos pecadores convertidos. Assim, a lei de Deus não é invalidada pelo plano da redenção. Ou seja, a lei não deixou de valer pelo fato de Jesus ter morrido na cruz. Por quê? Uma das 3 coisas, um dos 3 motivos pelo qual Jesus morreu na cruz foi para exaltar a lei de Deus. Se a lei de Deus pudesse ser abolida ou mudada, uma das coisas que não teria acontecido seria a morte de Cristo. Jesus não teria que morrer caso a lei pudesse mudar ou ser revogada. Olha que coisa clara, olha como o Espírito Santo clareia na nossa mente essa questão da validade da lei. Então, a lei de Deus não é invalidada pelo sacrifício de Cristo na cruz. Pelo contrário, o sacrifício de Cristo na cruz exalta e garante que a lei de Deus é eterna e jamais será mudada. Nós vamos estudar 2 textos hoje, Romanos 6 e Romanos 7, 2 capítulos de Romanos. Vamos ver Romanos 6. E hoje nós vamos entender uma coisa. O Espírito Santo vai nos fazer entender uma coisa muito significativa. Romanos 6, de 1 a 3, diz assim: que diríamos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Então, o batismo ganha aqui um novo sentido na nossa mente. Quando a gente aceita o batismo, quando a gente é mergulhado, a gente está morrendo na morte de Cristo para a vida de pecado que a gente vivia antes. Então, Jesus morreu na cruz. E eu morri quando fui batizada. Morri para o pecado. E o capítulo 7 diz que, capítulo 7, verso 12, Romanos 7, 12 diz que, por conseguinte, a lei é santa, o mandamento é santo e justo e bom. Sabe, irmão, o que Paulo diz nesses textos sobre a lei, mesmo depois da morte de Cristo, depois da instalação do reino da graça? Veja que quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, já fazia um tempão, muitos anos, que Jesus tinha voltado para o céu, que o ministério da pregação do Evangelho estava sobre os discípulos, que tinha sido fundada a igreja cristã, que o Evangelho estava sendo pregado. O apóstolo Paulo agora já é o pregador em foco, em destaque, né? Digamos que 50 anos aqui depois que Jesus foi para o céu, ou 60 anos depois que Jesus foi para o céu, Paulo está falando da validade da lei dentro do reino
acham que a graça invalida a lei. Tudo que Paulo fala sobre a lei de Deus, sobre a exaltação e a validade da lei de Deus, ele fala dentro do reino da graça. Depois da morte de Cristo, ficou claro para nós? A lei de Deus revela como nada mais, ou melhor que tudo, a nossa necessidade da salvação. Como o apóstolo Paulo diz, eu não saberia a gravidade dos meus pecados se a lei não me mostrasse. A lei revela melhor que ninguém nossa necessidade da salvação, que só vem por meio de Cristo. A graça só é recebida no coração daquele que é levado a enxergar sua situação através da lei. É a lei que faz isso. Assim, não anulamos a lei pela fé, mas, pelo contrário, a fé confirma a lei. Diga amém. Amém. Porque o Espírito Santo já revelou para nós. E ele ainda não conseguiu revelar para muitos cristãos sinceros. O Espírito Santo ainda não conseguiu revelar isso à mente de muitos cristãos sinceros. Então, lá no Êxodo 31, 18, diz que Deus, o próprio Deus, escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra. Agora imagine se Deus escreveu os mandamentos em tábuas de pedra e depois esses mandamentos fossem deixar de valer. Porque tudo que foi escrito, como diz lá em Romanos, tudo que foi escrito para a nossa vida, para a nossa salvação, foi escrito pelos homens. Homens santos, separados, inspirados por Deus. Mas os mandamentos não. Os mandamentos Deus escreveu. E a Bíblia faz questão de dizer que Deus escreveu com seu próprio dedo. Se as escrituras, mesmo escritas pelos homens, durarão eternamente, como Jesus disse, passará o céu e a terra, e a minha palavra não passará. Agora imagine o que Deus escreveu com seu próprio dedo. Nós devemos louvar a Deus, porque o Espírito Santo já nos revelou, já nos conscientizou disso, da importância de exaltar a lei de Deus. E ontem a lição nos fez entender que a lei de Deus é um cerco para proteger o reino da graça. Quem está no reino da graça está protegido pela lei dos 10 mandamentos. A lei dos 10 mandamentos não é dada ao mundo. A lei dos 10 mandamentos é dada a quem já foi liberto do pecado. Amém. A quem já morreu para o pecado. Porque os mandamentos só foram dados por escrito depois que o povo foi libertado do cativeiro. Nós aceitamos de todo o coração os mandamentos de Deus, porque eles nos protegem, os mandamentos de Deus nos acordam, nos desperta para nos dizer todos os dias naquilo que erramos, naquilo que falhamos, naquilo que pensamos pecaminosamente. E a lei continua valendo para os que estão no reino da graça. Agora a lição termina assim. Como a ligação entre a lei e o amor nos ajuda a compreender melhor as palavras de Jesus? Jesus diz aí em João 14, verso 15, se me amais, guardareis meus mandamentos. Aí o título da lição é cumprimento da lei é o amor. Como é que eu vou amar sem conhecer a lei do amor? Porque eu não tenho vontade de fazer o bem. Você também não tem. Ninguém tem. Fazer o bem é amar.
amar é cumprir a lei. Agora dá para a gente entender João 14:15. O amor é o cumprimento da lei. Deus seja louvado. Oremos. Santo Deus, Pai bondoso, nós te agradecemos, Senhor, pela lição da escola sabatina. Acreditamos que a maioria ou todos que estão aqui neste culto tenham posse da lição da escola sabatina. Se não tiver em papel físico, mas tenha no virtual, que possa ler no celular, no computador, mas que todos, Senhor, estudem a lição da escola sabatina. Porque a lição da escola sabatina é o remédio diário do crente que vive na graça de Cristo. Para nós entendermos, Senhor, que a lei dos 10 mandamentos é cumprida espontaneamente, naturalmente, sem nenhum esforço, por aquele pecador convertido, arrependido, que sabe que está vivendo o reino da graça, se preparando para o reino da glória. Senhor, nós te agradecemos, porque não há necessidade de esforço, Senhor, para obedecer os mandamentos de Deus. Eles são obedecidos quando nós olhamos para Jesus na cruz, quando nós vivemos com foco nele. Ele nos dá essa graça, ele nos dá esse poder. Agora, Senhor, dirige o nosso dia de hoje. Hoje é segunda-feira. Dirige o nosso dia, Senhor. Não nos deixe desviar o pé nem para a direita nem para a esquerda. Como diz o texto, nós vamos ouvir uma vozinha aqui atrás de nós, aqui na nossa nuca, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Agora direciona nossa mente para a mensagem do livro A Ciência do Bom Viver. Em nome de Jesus, amém. Amém.